Naquela noite, uma estrada deserta. Um homem me olhou e algo gritou dentro de mim: não pare. Eu não sabia, mas aquele não salvou a minha família. E hoje, pela primeira vez, eu conto tudo, do começo ao fim. Eu saúdo a amada Irmandade com a santa paz de Deus. Me chamo José Antônio e a minha esposa se chama Dalva, e nossos 3 filhos, que são a razão do nosso louvor. Hoje, sinto no Espírito uma urgência de compartilhar um livramento, uma obra tão profunda do Senhor que ainda me faz chorar, porque só quem sente a presença do Espírito Santo sabe como Deus fala de forma clara, mesmo no meio da confusão. Essa história aconteceu aqui, nas terras onde ainda planto minha vida e minha fé, e onde o sobrenatural se manifestou de uma forma que desafiou toda a lógica humana. Antes de tudo, comente aqui embaixo de onde você está ouvindo esse testemunho. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer a fé da Irmandade. Irmãos, por favor, curtam e se inscrevam no nosso canal. Compartilhem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Esse testemunho é para exaltar o poder de Deus no agir dentro da congregação e no meio da Irmandade. Agora, irmãos, deixe-me levar vocês de volta para um domingo que parecia comum, um dia de paz e alegria na presença de Deus. Era uma época de grande apreensão na nossa região, sobre um caso que a rua não parava de falar, mas, para nós, a graça ainda cobriu o lar. Conheci Dalva na mocidade. Ela, já organista desde muito nova, com uma unção que tocava a alma. A voz dela cantando, no culto da mocidade, me fazia chorar. Sabia que ali estava a serva de Deus que o Senhor havia preparado para mim. Casamos e construímos nossa vida aqui no sítio, a poucos quilômetros da congregação do centro. Nossa rotina era simples, pautada no trabalho da roça e, principalmente, na vida espiritual. Não tínhamos televisão, como já disse, para preservar a pureza do lar. Nossas noites eram de oração, de leitura da palavra, de hinos cantados em família, sob a luz singela de uma lâmpada. Era uma paz que o mundo não podia dar. A congregação no centro da cidade era o nosso porto seguro, o refúgio para as nossas almas. Naquele domingo fatídico, a unção pairava no ar. Eu, no banco dos irmãos, ao lado do meu filho, com o saxofone no ombro, sentia a melodia se unir à orquestra, subindo como incenso aos céus. A cada nota que tocávamos, era como se o próprio Espírito Santo regesse, afinando nossos corações. Do outro lado da Irmandade, no banco das irmãs, Dalva, minha esposa e organista do Senhor, com seu véu branco e os olhos marejados, trazia a doçura dos hinos. Nossas 2 filhas estavam ali, bem pertinho dela, na mocidade, com os olhos fixos no semblante da mãe, cantando com fervor que só a juventude na fé consegue ter. O hino Cristo é a esperança ecoava pelas paredes, enchendo a alma de todos. Era um culto abençoado, onde a palavra de Deus nos alimentava e o Espírito Santo nos visitava com uma paz que transcendia qualquer aflição do mundo. Depois da reunião, a alegria se estendia. Era costume, especialmente com a mocidade, ir a uma lanchonete simples na cidade, para um lanche, uma pizza, um momento de comunhão descontraída. Meus filhos, cheios de energia, adoravam. Era a parte em que a Irmandade se unia, fora das paredes da igreja, mas ainda no espírito da comunhão. Passamos um pouco do horário, embalados pelas risadas, conversas abençoadas. Quando o relógio já marcava a tarde, depois de nos despedirmos e deixarmos os irmãos em suas casas ali na cidade, Dalva, meus filhos e eu pegamos a caminhonete. Agora, éramos só nós, a família, seguindo para o nosso sítio, por aquela estrada de chão que parecia abraçar a escuridão. A quietude da noite era profunda, mas algo naquele ar parecia pesado, carregado.
O silêncio da noite nos envolvia. Apenas o motor da caminhonete e as últimas conversas baixas da minha família preenchiam o ar. Já passava das 10 da noite e a visibilidade era quase zero, apenas o que a luz dos faróis alcançava. Foi então que, a uns metros à frente, vi uma figura. Um rapaz. Ele caminhava na mesma direção que nós, pela beira da estrada. O que me chamou a atenção não foi apenas o fato de haver alguém ali, aquelas horas da noite, em um lugar tão ermo. Era a calma dele, uma calma que não combinava com o ambiente, com o horário. Era uma tranquilidade quase perturbadora, como se ele fosse parte da própria sombra da noite, sem pressa, sem medo. Mas naquele instante, minha alma gritou. Meu coração de homem do campo, acostumado a cumprimentar a todos, a ajudar quem precisa, me fez diminuir a velocidade. Passei bem devagar, com todo cuidado para não levantar poeira e perturbá-lo. Eu procurava em sua face um sinal de conhecido, de alguém que morasse por ali, pois na roça a gente sempre se cumprimenta. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo, um aceno quase imperceptível. Mas algo não se encaixava. Aquele rapaz tinha um brilho nos olhos que não era de cansaço. Era de algo que eu não conseguia decifrar. O cheiro da mata se misturava com um odor estranho que vinha dele, um cheiro que eu não conseguia identificar, mas que me causava um arrepio. Aquele olhar calmo não era de paz. Era de abismo. E foi nesse instante, irmãos, que a minha alma entrou em guerra. Meu corpo queria parar o carro, oferecer a carona, perguntar se precisava de auxílio. Era o instinto do crente, do vizinho, do homem que busca fazer o bem. Mas uma voz, não com som, mas com uma força que abalava minhas entranhas, gritou dentro de mim: não. Um calafrio gelou minha espinha, da nuca aos pés. Minhas mãos, firmes no volante, tremeram tanto que a direção parecia escorregar. Era uma confusão que me travava, porque eu não podia agir, porque essa recusa inexplicável a um ato de caridade. Eu me reprovava em pensamento: José Antônio, o que está acontecendo com você? Está endurecendo o coração? Está perdendo a sensibilidade do espírito? O que Deus vai pensar de você? Uma força invisível me impediu de parar o carro. E hoje eu sei, era Deus me dizendo: não. A mente gritava para ajudar. Mas o espírito, com uma autoridade que eu não podia ignorar, segurava cada fibra do meu ser. Aquele rapaz, tão sereno, tão estranho, continuava andando, alheio à batalha que se travava dentro de mim. O som do motor da caminhonete parecia alto demais no silêncio da noite, e a respiração da minha família atrás, tão perto, era tudo o que eu ouvia além do grito mudo em minha alma. E então, sem aviso, sem um gesto de despedida, ele simplesmente, com uma naturalidade assustadora, desviou da estrada e adentrou o mato alto. Não havia trilha, não havia caminho. Ele apenas sumiu na densa vegetação, como se o mato chamasse, o engolisse. Eu continuei dirigindo, meus olhos fixos no retrovisor, esperando que ele reaparecesse, mas a escuridão o havia levado. Uma sensação de vazio me tomou. Uma confusão se instalou em mim. O que foi aquilo? Por que ele estava ali? Por que aquela calma tão fora do comum? Uma vontade de voltar, de perguntar, de oferecer carona me apertou o peito. Mas, ao mesmo tempo, algo me freava. Uma força invisível me impedia de sequer abrir a boca para chamá-lo. Uma guerra silenciosa dentro de mim. Mal sabia eu que aquela confusão, aquele aperto no peito, era apenas o Senhor trabalhando em silêncio, tecendo uma proteção que meus olhos humanos, naquele instante, ainda não podiam ver.
O que aconteceu depois, meus irmãos, me ensinou que o silêncio de Deus nem sempre é ausência, mas proteção. Os dias que se seguiram ao encontro na estrada foram como uma névoa pesada para mim. Aquela imagem do rapaz caminhando na escuridão, com sua calma assustadora, e o grito mudo dentro do meu coração que me impediu de parar. Tudo aquilo se repetia na minha mente. Eu me perguntava, noite e dia, por que eu não havia oferecido ajuda? Será que eu estava errado em não ajudar alguém na estrada? Essa dúvida pesava, meus irmãos, porque a gente foi ensinado a estender a mão, a ser caridoso. Eu dizia, Deus me ama, mas uma voz dentro dizia, você é um fardo, você falhou. A perturbação era tão grande que, mesmo com as tarefas da roça, decidi ir à delegacia na cidade mais próxima. Precisava relatar o que eu tinha visto, aquela figura estranha no meio do nada, aquela hora. O cheiro de pó e papel velho da delegacia me sufocava. O policial na recepção, com a voz já cansada, quase arrastada, ouviu meu relato com o olhar de quem já tinha escutado a mesma história dezenas de vezes. Ele mal me olhava nos olhos. Mais de 100 pessoas também o viram. Meu irmão, ele disse, quase sem emoção, folheando os papéis. Seu caso é apenas mais um na multidão. Estamos trabalhando, mas ele é astuto. É um mato muito grande, difícil de achar. Na boca do policial, eu era só mais um. Mas na boca de Deus, eu era o escolhido. Aquelas palavras me deram um nó na garganta. Saí da delegacia com a sensação de impotência, de invisibilidade, como se minha preocupação fosse apenas mais um grão de areia num deserto de medo e burocracia. Na delegacia, fui ignorado. No céu, fui protegido. Ainda assim, a vida no sítio seguia, em uma calma superficial, enquanto a região já respirava apreensão. Enquanto a minha alma se debatia nessa confusão, a nossa região começou a ser tomada por uma atmosfera diferente. Um medo sutil, um ar de apreensão que se espalhava de boca em boca. Nas conversas na beira da estrada, no pequeno comércio da cidade, o sussurro era sempre o mesmo. Você viu? Você ouviu? Aquele caso, o perigo está à solta. Caos, a polícia, que antes eram raridade por ali, agora passavam a todo instante. Uma viatura, outra, em alta velocidade, de um lado para o outro da estrada, levantando poeira, com as sirenes em silêncio, mas o recado era claro. O perigo estava à solta e a caçada se intensificava. Eu via o olhar assustado dos vizinhos, a voz embargada, enquanto compartilhavam relatos arrepiantes de avistamentos, de sussurros de que aquele homem estava mais próximo do que se imaginava. Começamos a ver os carros de outros vizinhos, carregados até o teto. Caminhonetes e carros de passeio, com as famílias espremidas, cheios de trouxas de roupas, sacolas, lençóis, malas improvisadas, e as crianças, com os olhinhos arregalados de medo, amontoadas. Elas corriam, fugindo dali, daquele meio que se tornará perigoso, buscando refúgio na casa de parentes mais distantes. Vão embora daqui, irmãos. O perigo é grande. Eles gritavam enquanto passavam, um último aceno de alerta. E foi em uma dessas manhãs de apreensão, meus irmãos, que o Senhor me visitou com uma revelação que me fez entender tudo. Eu fui ao mercadinho, como de costume, para comprar algumas coisas para casa. Havia um televisor ligado na parede, mostrando o noticiário para quem ali parava para um café rápido. O cheiro de pão fresco e café coado preenchia o ambiente, mas meus sentidos estavam aguçados para algo mais. De repente, meus olhos se fixaram na tela.
Ali estava ele, o rosto, o mesmo rapaz, o mesmo olhar estranhamente calmo que havia encontrado o meu na escuridão da estrada dias antes. As palavras do noticiário, que antes eram apenas ruído de fundo, agora se tornavam um trovão em minha mente, abalando cada fibra do meu ser. Falavam de crimes brutais, de chacinas, de uma caçada humana sem precedentes. E o mais arrepiante, o mercadinho estava silencioso, mas os murmúrios dos presentes falavam de uma maldade que não era apenas humana. Não era só um criminoso, diziam alguns, com a voz embargada de pavor. Dizem que ele fazia pactos, que tinha coisa ruim acompanhando ele, que não era sozinho. O nome Lázaro, que já era um temor nos lábios do povo, agora ganhava um rosto que eu conhecia, um rosto que eu havia visto tão de perto, e uma aura de maldade sobrenatural que gelava a alma. O silêncio na sala, quando ouvi o nome dele, foi ensurdecedor. Foi aí que entendi, não era um homem comum. E então, Deus gritou dentro de mim. Naquele momento, ali, de pé no mercadinho, meu corpo inteiro gelou. Um calafrio tão intenso subiu pela minha espinha que minhas pernas fraquejaram. As vozes do mercadinho, o cheiro de café. Só existia a imagem na TV e a clareza cortante no meu espírito. A mão de Deus. Glória a Deus. Foi o Senhor que me impediu. Foi Ele quem gritou não dentro de mim, me poupando, me livrando de um abismo que eu não podia ver. Minha família, meus filhos, eles estavam ali comigo na caminhonete. Poderíamos ter sido mais uma família destruída. No mercadinho, o pão caiu da minha mão, mas foi Deus quem segurou minha alma. Minhas mãos tremeram tanto que não conseguiam segurar a sacola de pão. As lágrimas, que eu nem sabia que estavam ali, começaram a escorrer pelo meu rosto, silenciosamente, ali no meio daquele lugar. Não eram lágrimas de medo, mas de um agradecimento tão profundo que me tirava o fôlego, me fazia cair de joelhos. Eu só conseguia sussurrar: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. O terror daquele homem e das forças que o acompanhavam era real, e a proteção de Deus, meus irmãos, era mais real ainda. Quando Dalva me viu chegar, seu semblante sério, ela soube que algo profundo havia mudado. Com o coração pesado, contei a ela tudo o que havia visto e ouvido. Aquele homem na estrada, a sua calma sobrenatural, o não que o Espírito Santo havia gritado em mim. E agora, as notícias sobre os seus atos brutais, o mais arrepiante, os comentários que escutei no mercadinho sobre ele fazer pactos, sobre o mal que o acompanhava. Ele não estava sozinho. Dalva, eu disse, com a voz embargada. Meu medo não era só de homem, era de pai, de esposo. Lá em casa, meus irmãos, não temos televisão. Essa é uma decisão que tomamos há muitos anos para preservar a pureza do nosso lar, para que a voz do mundo não entrasse sem permissão. Por isso, as notícias, especialmente as mais alarmantes, sempre chegavam até nós pelo boca a boca dos vizinhos, pelas conversas nas ruas, ou por esses breves momentos em que se avistava um televisor ligado em algum estabelecimento público, como ali no mercadinho. E foi ali, naqueles poucos segundos, que o Senhor permitiu que eu visse o rosto do terror que nos cercava e a dimensão do livramento que ele já havia operado. Dalva ouvia com os olhos arregalados, a mão instintivamente buscando a minha, tremendo. Seus olhos se moveram rapidamente para as crianças, que brincavam inocentemente no chão de terra batida da cozinha, alheias ao que acontecia. José Antônio, e agora, nossos filhos, aqui no sítio, estamos tão isolados.
As palavras eram um fio de voz, um sussurro de desespero. A fé nos dizia para confiar na providência de Deus, que o nosso refúgio era o Senhor. Mas o instinto de paz, o amor que sentíamos pelos nossos pequenos, gritava por segurança, por um lugar longe daquele perigo. Abandonar o sítio, a vida inteira ali, o trabalho, a roça, o lugar onde crescemos na graça. Era uma decisão que rasgava a alma, um teste de fogo para nossa confiança em Deus. Foi no meio dessa angústia, quando o coração parecia se dividir entre a fé e o medo, que o telefone tocou. Era minha irmã, a irmã Ana, de Padre Bernardo. Sua voz, normalmente tão serena e calma, agora estava embargada pelo choro e pela apreensão. José Antônio, pelo amor de Deus, saiam daí. Aqui em Padre Bernardo as notícias são assustadoras, mas aí é muito pior. Estão dizendo que ele está nas matas perto de vocês, e os boatos são de que ele não anda sozinho, que tem algo muito maligno com ele. Ela respirava com dificuldade, implorando: venham para cá, tem lugar para vocês na minha casa. Aqui, pelo menos, é mais seguro. Ouvir a voz dela, cheia de medo e amor, foi como um empurrão do céu. Aquela não era apenas a voz da minha irmã, era a voz de Deus nos dando uma direção. Olhei para Dalva, que já estava com os olhos marejados, e os filhos. A decisão, embora dolorosa, parecia ser a única. Era a hora de recolher as trouxas, de confiar que o Senhor iria à nossa frente, mesmo que o caminho fosse incerto. Em poucas horas, juntamos o que pudemos, algumas roupas, documentos, o inário sagrado. As crianças, confusas, sentiam a urgência em nossos gestos, a tensão nos olhares dos pais. A partida do sítio foi um aperto no peito, uma despedida silenciosa de um lar que amávamos, um suspiro pesado do coração. E a viagem? Ah, irmãos, a viagem foi um verdadeiro tormento. À medida que nos aproximávamos das estradas principais, a cena se tornava surreal. Engarrafamentos enormes se estendiam por quilômetros, carros abarrotados de famílias inteiras, crianças chorando, rostos pálidos de pavor. O ar era cortado, sem parar, pelos sons estridentes das sirenes de carros de polícia, ambulâncias, viaturas de forças especiais, que passavam rasgando o asfalto, indo e vindo, em uma caçada que parecia não ter fim. Parecia que estávamos fugindo de uma guerra, com o coração apertado e a oração silenciosa nos lábios. Senhor, nos guarda, nos livra do mal que nos cerca. Cada quilômetro percorrido era um hino de súplica. O medo era palpável, mas a certeza de que Deus estava conosco nos dava uma força que não vinha da carne. As crianças, assustadas, se aninhavam em nossos braços. Quando o bip do aparelho da irmã Ana parou, anunciando notícia da captura, eu só ouvia meu coração batendo forte no peito. Chegamos à casa da irmã Ana em Padre Bernardo já na madrugada, exaustos, mas com a alma grata pelo abrigo. O abraço da minha irmã, o alívio temporário de estar sob um teto seguro, foi como um bálsamo do céu. Mas a tempestade ainda não havia passado, e o que o Senhor ainda reservava para nossa fé estava para começar. A irmã Ana e seu esposo nos receberam com as portas e os corações abertos, almas piedosas que não hesitaram em estender a mão. Os primeiros dias na casa da irmã Ana foram de um alívio misturado com uma estranha sensação de deslocamento. O barulho da cidade, as luzes, a falta da nossa roça. Era tudo muito diferente. Dalva tentava manter a rotina das crianças, mesmo em um lugar desconhecido. Meus filhos, embora seguros,
Sentiam mudança e a pergunta em seus olhos: quando vamos voltar para casa? Pesava mais que 1000 palavras. A casa da irmã Ana se tornou nosso novo santuário temporário. Ela e seu esposo nos acolheram com o amor que só a irmandade em Cristo pode dar, compartilhando o pão, o teto, acima de tudo, a oração. As notícias do caso Lázaro, que já nos perseguiam, continuavam a ser o assunto principal por ali. E aqui é importante frisar, meus irmãos, lá em nosso sítio, não temos televisão, como já disse, para preservar o ambiente do lar. Mas aqui, em Padre Bernardo, e também em nossa família, o celular era a forma como a informação circulava. A irmã Ana, ou os irmãos que nos visitavam, recebiam as últimas notícias em seus aparelhos. E assim, de forma quase ininterrupta, as atualizações sobre a caçada chegavam até nós. Era pelo celular que sabíamos a cada passo da perseguição, a cada nova área cercada, a cada boato sobre ele estar mais perto ou mais longe. As reportagens sobre os crimes brutais, as especulações sobre os pactos que ele fazia, as forças estranhas que supostamente o acompanhavam, tudo isso vinha pelos pequenos aparelhos nas mãos dos irmãos e da família. E a cada nova notícia, a cada áudio compartilhado, o medo se renovava. A imagem daquele rapaz na estrada, o olhar estranhamente calmo e o sussurro sobre as coisas malignas que o acompanhavam, tudo voltava à minha mente com uma força avassaladora. Dalva e eu passávamos as noites em oração, de joelhos no chão ao lado dos nossos filhos, pedindo a Deus que guardasse não só a nós, mas todos os irmãos daquela região tão afligida. Senhor, tenha misericórdia. Manifesta a tua justiça. Os dias viraram semanas. A caçada continuava, implacável. Ouvíamos que ele se escondia nas matas, que era astuto, que parecia invencível. O cansaço pesava em nós, a saudade do nosso lar apertava, mas a nossa fé não esmorecia. Cantávamos os hinos do nosso inário, especialmente o hino 304, Cristo é a esperança, que nos trazia certeza da vinda do Salvador e do fim de toda aflição. Acreditávamos que o Senhor, que nos havia livrado na estrada, não nos abandonaria agora, mesmo que a prova parecesse não ter fim. E então, meus irmãos, depois de dias e noites de angústia e oração incessante, a notícia que esperávamos, aquela que faria o medo retroceder e a esperança florescer, finalmente chegou. Um dos irmãos da orquestra ligou para o celular da irmã Ana. A voz dele, que sempre era firme, agora estava embargada, mas de um alívio tão grande que dava para sentir a paz do outro lado da linha. Irmã Ana, glória a Deus. Pegaram. Acabou a perseguição. Naquele instante, meus irmãos, a tensão que estava presa em nossos corpos por semanas desabou. As lágrimas rolaram, não de tristeza, mas de uma gratidão tão profunda que parecia lavar a alma. Nos abraçamos, Dalva, eu, as crianças, a irmã Ana e seu esposo. Era certeza de que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. O inimigo havia caído, e a paz, que tanto suplicamos, começava a ser restaurada. A caçada que aterrorizou a região havia chegado ao fim. O milagre estava ali, visível, real. A notícia se espalhou como um rio de águas vivas, tirando o peso dos corações da irmandade e de toda a população. Mas, mesmo com o fim da caçada, a volta para o nosso sítio não seria simples. Aquela experiência nos marcou, nos mudou. Entendemos de forma ainda mais profunda que Deus é escudo e proteção, e que seu livramento opera nos detalhes mais sutis da vida. Ele nos guardou na estrada, nos guiou pela voz da irmã, e nos sustentou na cidade alheia. A questão agora não era apenas voltar para casa, mas voltar com uma fé renovada e um entendimento mais profundo do poder de Deus. Mas, irmãos, o trauma não se vai com uma notícia.
A imagem daquele homem na estrada, a sensação do perigo, as histórias que ouvimos, a lembrança do policial me dizendo que mais de 100 pessoas o viram e que meu relato era mais um na multidão. Tudo isso deixou marcas profundas em nossa alma. A ideia de voltar para o sítio, para a mesma estrada escura, para o silêncio da noite, fazia o corpo tremer, a alma apertar. Foi Dalva quem me olhou com os olhos ainda inchados de tanto chorar, mas com uma firmeza no espírito que só a mulher de Deus tem. José Antônio, não podemos voltar agora. Nossos filhos, eles também sentiram medo. Precisamos de um tempo, de um lugar onde a gente possa respirar sem sentir a sombra daquela floresta nos cercando. E eu sabia que ela tinha razão. O coração de pai sentia a mesma dor, o mesmo temor. Não era falta de fé, era a humanidade sendo provada ao extremo, mas ainda confiando no Senhor. Com a ajuda da irmã Ana e de outros irmãos da congregação aqui em Padre Bernardo, que são uma bênção em nossas vidas, conseguimos alugar uma casa simples. Era pequena, mas tinha a segurança das paredes de tijolo e a proximidade com a irmandade, com os cultos, com o aconchego que a presença dos irmãos nos proporcionava. E assim, meus irmãos, passamos os próximos 3 meses ali, em Padre Bernardo. 3 meses. Parece pouco tempo, mas para nós, cada dia era uma batalha. As crianças, acostumadas com o ar livre do sítio, com o cheiro da terra molhada, com a liberdade de correr pelos campos, sentiam o confinamento. Choravam baixinho, pediam pelo nosso cachorro, pela galinha, pela plantação. Dalva fazia o possível para mantê-las ocupadas, com brincadeiras simples, com histórias da Bíblia, com os hinos do inário cantados em voz baixa, como um acalanto. À noite, ela os abraçava mais forte, cantando o hino 15, Ó alma que choras, com uma voz suave que tentava acalmar não só os filhos, mas a própria alma. Eu, por vezes, me pegava olhando para o céu estrelado da cidade e sentia a falta do silêncio profundo do sítio, daquele céu imenso que lá a gente via sem as luzes da cidade para atrapalhar. Tinha noites em que a lembrança do olhar daquele homem me despertava, um suor frio escorria pelo meu corpo, e eu precisava me levantar, ir até a sala, orar em voz baixa para não acordar a Dalva e os filhos. Senhor, eu sei que tu me livraste, mas a carne é fraca. Fortalece a minha fé, Pai. O peso daquele encontro, o descaso na delegacia, tudo isso martelava, fazendo a luta ser constante. Eu sorria para todos nos cultos, participava, mas no fundo, sentia aquela vergonha do medo, aquela cicatriz invisível. Eu dizia, Deus me ama. Mas uma voz dentro dizia, você é um fardo, um medroso. Ninguém acreditou em você. Eu cantava o hino, mas meu coração dizia, Deus, onde estás nos meus pesadelos? Nesse tempo, a congregação de Padre Bernardo foi nosso refúgio. Os irmãos, os cooperadores, os anciãos, todos nos estenderam a mão, como verdadeiros anjos do Senhor. As irmãs da piedade nos visitavam, traziam uma palavra de consolo, uma cesta de alimentos. Lembro-me de uma irmã, simples, que me trouxe um prato de bolo de fubá e disse, Irmão José Antônio, o Senhor não esquece os seus. O maná cai no deserto. Confia. Suas palavras eram um bálsamo. Nos cultos, a presença de Deus era tão forte que lavava a alma e nos dava ânimo para mais uma semana. O hino 304 era cantado com uma profundidade que nos fazia sentir que Deus estava ali, chorando conosco, nos abraçando, nos curando por dentro. O som da orquestra, tão familiar, era como um acalanto para a alma cansada. A cada nota do violoncelo, parecia que Deus falava, estou aqui, eu te guardo. Passados os 3 meses, a poeira da tragédia parecia começar a assentar. As notícias sobre Lázaro,
embora ainda lembradas, já não dominavam as conversas como antes. O medo na região havia diminuído e a vida, aos poucos, voltava a um ritmo mais normal. Começamos a sentir uma saudade diferente do sítio. Não a saudade do medo, mas a saudade da nossa terra, do nosso lar, do nosso trabalho. A vida na cidade, embora segura, não era a nossa. O silêncio do campo, o cheiro da terra, o som dos pássaros, aquilo nos chamava de volta. Foi em um culto de oração, meus irmãos, que a resposta veio clara. O ancião, na sua simplicidade e unção, orava pela paz na região e pela restauração dos lares. E, ao final, ele disse, com uma voz que parecia ecoar do céu: Irmãos, o Senhor está nos chamando de volta à nossa normalidade. A vida continua e a obra de Deus não pode parar. Há um tempo para chorar e um tempo para sorrir, um tempo para fugir e um tempo para voltar. Que o Espírito Santo vos conduza de volta ao vosso lugar. Aquelas palavras entraram na minha alma como um básculo de luz, uma profecia entregue no altar. Olhei para Dalva. Seus olhos, antes carregados, agora tinham um brilho de esperança. Não precisávamos de muitas palavras. A voz de Deus havia nos falado através do seu servo. Era hora de voltar. Era hora de restaurar nossa vida, de colocar nossos pés novamente em nossa terra, mas agora, com uma fé muito mais madura, muito mais forte. Uma fé que havia sido provada no fogo do medo e da incerteza, e que agora sabia que, mesmo com as marcas, Deus estava conosco em cada passo. A despedida da casa da irmã Ana foi com abraços apertados e promessas de visitas. Pegamos nossa caminhonete novamente, mas agora o caminho de volta, embora a mesma estrada, parecia diferente. Não havia mais as sirenes, não havia mais pavor. Havia uma paz suave, como um véu de oração cobrindo o asfalto. Cada curva, cada árvore à beira da estrada, parecia nos dar as boas-vindas de volta ao nosso lar. As crianças, ao reconhecerem os caminhos, começaram a cantarem-nos baixinho, e Dalva, com os olhos marejados de alegria e gratidão, segurava firme o inário no colo. Quando entramos à porteira do nosso sítio, meus irmãos, um misto de alívio e uma emoção profunda nos invadiu. A casa estava ali, do jeito que deixamos. O cheiro da nossa terra, o silêncio tão familiar. Era como se o tempo tivesse parado, mas nós havíamos mudado para sempre. O trauma ainda tentava, sussurrando medos. A mente, por vezes, lembrava daquele homem, daquele olhar que me perseguiu por tanto tempo. Mas a alma, fortalecida na graça, resistia. Não podíamos permitir que o medo roubasse a paz que Deus havia nos devolvido. Quem viu meu fim agora assiste meu recomeço. O retorno à vida normal foi um processo. Não foi do dia para a noite. Lembro-me da primeira vez que precisei ir ao mercadinho sozinho. Meu coração batia mais forte quando passava pela estrada à noite. Mas eu orava, meus irmãos, e dizia: Senhor, Tu és meu refúgio e fortaleza. Dalva, com sua fé inabalável, me ajudava. Ela dizia: José Antônio, a obra de Deus não para por causa do inimigo. O Senhor nos protege. Voltamos às nossas plantações, ao cuidado com a terra, à simplicidade do campo. E assim, Deus nos honrou. Os cultos na nossa congregação de origem ganharam um novo significado. Cada hino, cada palavra do ancião, cada oração de joelhos, tudo era para glorificar ao Deus que nos guardou, que nos protegeu, que nos tirou do meio do redemoinho. Minha filha, que antes da prova cantava na mocidade, hoje, com a voz mais madura, canta o hino 400, com uma unção que faz todos os irmãos se emocionarem. Ela me disse uma vez, com seus olhos brilhando: Pai, eu não entendia tudo o que aconteceu, mas eu sei que Deus nos pegou pela mão e nos trouxe de volta.
E Ele vai fazer o mesmo por quem está precisando agora. Aleluia! Queridos irmãos que estão me ouvindo, se você também está passando por um trauma que te roubou a paz, se o medo ainda te persegue, se você sente que ninguém te ouve, que seu clamor é apenas mais um na multidão, eu te digo, Deus é maior que qualquer tribulação. Ele é o refúgio na tempestade, o bálsamo na ferida. O que o mundo não pôde deter, a mão de Deus desfez. Ele não te deixou, Ele não te esqueceu. Ele te vê, mesmo no mais profundo do seu sofrimento. Não espere chegar no fundo do poço como eu cheguei. Você que pensa que é só mais um na multidão. Deus te conhece pelo nome. Você que está me assistindo e pensa que Deus te esqueceu, levante da sua cadeira agora, porque a tua promessa ainda está viva. Se Deus me alcançou na escuridão daquela estrada, me sustentou em meio ao trauma e me trouxe de volta para o meu lar, pode te achar no meio dessa madrugada de dor. Eu não sou diferente de você. Só fui alcançado pela misericórdia. E ela está te alcançando agora. Esse testemunho foi inspirado em uma história real. Os nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade da Irmandade. Se esse testemunho tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Deixe seu glória a Deus nos comentários. Escreva sim se você crê que Deus pode fazer o mesmo. E se inscreva no canal para mais histórias de fé. Porque cada história aqui tem poder para salvar uma alma e glorificar o nome do Senhor. A paz de Deus.